Esse vídeo não é uma indireta, é uma resposta direta a críticas que eu venho sofrendo aqui no meu canal, né? As pessoas falavam assim, toma vergonha, olha só o termo, hein? Toma vergonha na cara. Você é um defensor da vacina e agora está com essa posição crítica, tome vergonha na cara. Se é uma coisa que eu tenho, é vergonha na cara. Se é uma coisa que eu tenho, é caráter. Se é uma coisa que eu tenho, é consciência tranquila de trazer para vocês aquilo que eu tenho aqui na minha cabeça, né? Então eu queria passar para você entender uma vez por todas, essa história do inoculante. Realmente teve na minha cabeça e no mundo uma ascensão, depois uma queda vertiginosa, e eu vou explicar quando foi que eu, Edmilson Migovski, mudei a minha cabeça e essa chave mudou e eu deixei de ser um defensor para ser um crítico. Eu não fui de cara crítico, claro, eu tinha algumas desconfianças, mas tomando por base os estudos, as publicações, né? O que vários pares meus vinham comentando, e o trabalho científico, tudo bem, acho que dá para engolir essa ferramenta de prevenção. Eu ressalto que o pensamento, né, a tua conduta médica, o pensamento, a conduta médica, se baseia numa observação crítica, na experiência do médico, na vivência e depois em estudos clínicos. Nem sempre você tem um estudo clínico fundamentando uma determinada conduta. Como é que eu vou ter estudo clínico de uma doença que surgiu ontem? Não vai ter. E aí você, tomando por base toda a vivência que você tem, pensando fora da caixa, você propõe um tratamento visando minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. É natural que a gente proponha alguma coisa para minimizar risco. E essa alguma coisa não é baseada em nada, é baseada em vários aspectos que eu vou ressaltar também para vocês. Então, aquela conduta inicial de alguns produtos, de algumas moléculas reposicionadas, como, por exemplo, ivermectina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, foram muito criticadas, mas depois, com o tempo, a gente viu que havia um motivo para essas indicações e motivos não tão republicanos para as críticas, porque as críticas que se baseavam na ausência de uma pesquisa clínica, ela ignorou totalmente a conduta prática, o que a gente viu no dia a dia. E essa veemência toda na crítica, pode ter certeza que não foi pelo puritanismo da ciência, foi pela contaminação da política e por interesses econômicos, sempre defendendo aqueles produtos que tinham patente e eram caríssimos. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, sou médico e professor da UFRJ, onde me formei muitos anos atrás, onde fiz residência, mestrado em pediatria, doutorado em doenças infecciosas e MBA em gestão. E peço que você já dê o seu like e propague esse vídeo, porque vem informações bombásticas, né? Então, quando surgiu o vírus no final de 2019, que se comprovou o que era um coronavírus, eu, com a minha experiência, com a minha vivência, tomando por base dados de farmacologia, um tempero do empirismo, o bom senso, o sentido de urgência, o benefício teórico. Na época, eu propus, porque não tinha nenhuma ferramenta de prevenção, além da famigerada máscara, do lockdown, aquelas coisas absurdas. E aí eu estava propondo o tratamento imediato, que falaram que era o uso preventivo. A ideia era usar tão logo a pessoa adoecesse, porque nessa época, em 2020, não havia inoculante. E aí eu sou o médico pioneiro no mundo na sugestão da nitazoxanida, né? Então eu puxo para mim essa minha responsabilidade, os bônus e ônus dessa conduta devem recair sobre mim, porque fui eu o pioneiro no mundo, né? E aí, ao longo de 2020 e depois do início ao longo de 2020 surgiram trabalhos mostrando que determinado produto seria seguro e seria eficaz. Então, tomando por base esses estudos, né, inclusive aqueles inoculantes à base de RNA mensageiro, é natural que eu, um professor doutor, né, um doutorado, eu acreditasse naqueles trabalhos publicados em revistas de grande impacto. Eu não pensei que estivessem agindo de má fé ou que estivessem burlando os dados.
Então, tomando por base aqueles artigos, eu passei a ser um defensor do inoculante e saí do empirismo da conduta e ver, não, eu acho que a vacina é interessante. Inclusive, tem vídeos no meu canal, né? E eu dizia, já que os trabalhos diziam que era uma vacina segura e eficaz, por que não defender? Se eu mantivesse minha conduta contra, eu iria estar sendo mais um cara contra uma determinada conduta que tinha base na literatura. Agora, o que a gente não sabia é que havia um certo viés nas publicações. Inclusive, eu cheguei a defender assim, qual é o melhor inoculante? É o que tiver disponível, né? Só que, com o passar do tempo e, né, a gente foi observando os trabalhos, né, foi observando os dados de fase 4. O que é a fase 4? São aqueles dados que surgem depois de um determinado produto ser lançado no mercado. E o problema é que essas pessoas defendiam a prevenção com o inoculante e criticavam de uma forma absurda o tratamento imediato que vinha se mostrando na prática, aí sim, seguro e eficaz, em minimizar o quadro de agravo, minimizar e zerar as mortes e as internações em terapia intensiva. Então, esse grupo defendia de uma forma cega o inoculante e criticava de uma forma absurda a conduta imediata, né? Então, o que acontece? Quando surgem os trabalhos mostrando que o inoculante era seguro e eficaz, a prevenção ganha espaço, eu me retraio um pouco, obviamente, porque até então eu não tinha o que fazer, não havia nada para tratar, não havia nada para prevenir de uma forma eficaz. Surge a teoria, o trabalho fundamentando a conduta. Só que o fato, e aí a gente observou isso de uma forma muito clara, que apesar do inoculante, os casos graves continuavam ocorrendo e o tratamento imediato continuava tendo lugar ao sol, embora continuasse sendo criticado de uma forma muito absurda. Abominaram o tratamento imediato e cometeram crimes. Não foi o meu caso. Eu continuei defendendo a medicação imediata. E quando eu começo a ver dados, né, e não só tomando por base o artigo, mas fatos e dados de fase 4 daquele inoculante, é natural que eu me distanciasse daqueles artigos científicos que fundamentavam o uso do produto e me aproximasse cada vez mais dos fatos e dados. Eu dou muito mais importância para aquilo que eu vejo do que para aquilo que eu ouço ou leio. E aí o fato é que eu fui percebendo no dia a dia que aquele negócio que tinha por fundamento uns artigos não era bem aquilo que se falava. Então eu fui me aproximando do ceticismo e da desconfiança em relação àquele negócio e fui cada vez mais me aproximando daquilo que estava vendo. Eu fui me afastando dessas narrativas tendenciosas de defesa a todo e qualquer custo para ficar cada vez mais ao lado do bom senso, da coerência, do lado humanitário, porque nada do que é humano me é indiferente. E aí me faz pensar que na primeira reflexão do Horácio, né, do filósofo Horácio, que diz assim: a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Vou repetir. A adversidade, no caso aí, essas coisas todas que envolveram aquele negócio, desperta em nós, ou despertou em mim, em circunstância, uma capacidade que em circunstância favorável eu talvez não tivesse. Então aí eu deixei de ter aquela posição o tempo todo de extrema confiança ao produto para ter a desconfiança tomando por base aquilo que estava acontecendo e não naquilo que eu estava lendo. E aí sim se deu essa virada de chave na minha cabeça, onde eu saio dessa posição de defender para ter uma posição crítica e hoje de ceticismo total em relação ao troço, em relação ao experimento, não em relação aos produtos clássicos tradicionais, que aí sim tem fatos e dados, a narrativa e fatos e dados dos trabalhos apontam que é sim seguro e eficaz, mas não esse negócio. Então, na minha cabeça, o tratamento imediato ficou bem consolidado,
com essas moléculas que foram reposicionadas, e aí, ao longo do tempo, se baseando em pesquisas, em artigos, e na própria vivência que eu tive, e hoje eu acumulo milhares de casos tratados de uma forma imediata, e quem fez o tratamento direitinho não teve complicação. Eu cito sempre o protocolo de Volta Redonda, onde 604 pacientes foram tratados na saúde pública, a grande maioria com acima de 50 anos de idade ou com comorbidades, onde a doença naturalmente seria de maior gravidade, e nós, nesse universo de 604 pacientes tratados de uma forma imediata, de uma forma precoce, tão logo adoecia, a gente iniciava o tratamento, nós tivemos entre esses 604, 2 internações em enfermaria, 0 falência respiratória, 0 paciente no tubo, 0 paciente de terapia intensiva e 0 óbito, 0 sequela. Então, tomando por base essa casuística, que uns vão dizer, 604 pacientes não é nada. Não é nada, mas naquela cidade de Volta Redonda, a taxa de letalidade era em torno de 4%. Então, nesse universo que não é nada, de 604 pacientes, teríamos no mínimo aí cerca de 20 e tantos óbitos, fora várias internações. Então, para mim, o inoculante fica sob suspeita a partir do primeiro semestre de 2021, até porque foi mudando a sua conduta. Esse aqui é dose única, esse aqui 2 doses, esse aqui dá 100% de eficácia. Daqui a pouco foi mudando. E a cada momento surgiam trabalhos mostrando a redução da eficácia e as pessoas o tempo todo negando, escondendo os eventos adversos graves, inclusive alguns eventos adversos, com óbitos de gestantes. Vocês lembram disso? Então, essa posição, essas evidências, esses fatos e dados, me aproximaram cada vez mais da medicação imediata e um pé atrás, uma desconfiança em relação ao inoculante. Então, a partir do momento que você tem eventos adversos graves, que a vivência demonstra que a eficácia não é aquela do trabalho, eu não vou insistir na defesa de um produto. Entendeu? Assim, e para mim seria muito mais fisiológico, muito mais tranquilo, muito mais orgânico defender. Afinal de contas, eu tenho 2 livros publicados de vacina, eu fiz curso de vacinas Brasil afora, eu fui consultor desses grandes laboratórios, tanto os laboratórios nacionais como os laboratórios, os multinacionais produtores de vacinas. Então, para mim, para ganhar dinheiro, notoriedade, seria melhor. Mas só que eu não posso ficar ao lado da grana, ao lado da narrativa e contra a minha consciência e contra aquilo que eu jurei, que é promover saúde e defender a todo e qualquer custo a saúde das pessoas. Nada do que é humano me é indiferente. Esse é o mantra que eu levo para a minha vida. Então, baseado nas publicações, né, eu até inicialmente defendi os inoculantes, mas depois, baseado em fatos e dados e em outras publicações, eu me distanciei. Então, por isso que eu tenho, em relação ao inoculante, uma observação de ascensão e depois uma observação de inequívoca desconfiança, ceticismo e contraindicar esse tipo de produto, né? E agora eu defendo o tempo todo a medicina do estilo de vida, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e também da saúde oral. E com isso, a gente vai fazer com que toda e qualquer enfermidade tenha menor gravidade. Observe isso, por favor. Tenha ou desenvolva hábitos de vida mais saudáveis, né? E para uma reflexão final, eu vou fazer uma reflexão uma frase do Renato Russo, né? Aquele compositor e cantor do Legião Urbana, que morreu alguns anos atrás, que diz assim: se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Então, eu em algum momento, eu achei que a minha crença em relação ao inoculante fosse para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Não para todos, mas para alguns inoculantes, meu Deus, até porque esses inoculantes nunca deveriam ter sido chamados de vacinas. E aí, de 0 a 10, qual é a minha nota? E se você ficou até aqui, por favor, comente esse vídeo e compartilhe. São informações como essa que devem ser propagadas para minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Então, você que andou me criticando, dizendo que eu era um defensor do produto e hoje sou contrário,
não é uma questão de posição política, é uma questão de fatos e dados, coerência, inteligência, evidência, bom senso e, sobretudo, amor ao próximo. Um abraço e até breve e obrigado.